Você assiste reality? Ou se não assiste, costuma julgar quem assiste? Seja qual for a sua resposta, fica comigo até o final. Porque se você gosta, eu vou te ajudar a entender o porquê que você gosta tanto. E se você não gosta, você vai conseguir entender melhor o seu amigo que adora esse tipo de entretenimento. O nome Big Brother remete ao ditador da distopia 1984 do George Orwell. Inclusive, aqui no canal tem uma análise psicológica sobre esse livro, eu vou deixar aqui na descrição. E assim como na distopia, os participantes eles têm sua vida vigiada 24 horas por dia, e o único contato que eles têm com o mundo externo é por intermédio do grande irmão, que seria o apresentador. E o apresentador ele vai instruí-los, sobre o jogo, como funciona e o que devem ou não fazer. As imagens, elas são previamente manipuladas e editadas, de forma a dar ênfase em falas e comportamentos que atendam às expectativas da audiência. Sendo assim, falas que tenham conteúdos de briga, intriga, competição, estratégias de jogo, elas ganham muito mais destaques nas edições. E aí as tarefas e os desafios, eles têm que estar em consonância com o que mantém a audiência. Por isso também não é à toa que algumas estratégias, alguns jogos, eles vão despertar alguns conflitos ali internos e alguns conflitos entre os próprios participantes também. Porque é isso que as pessoas mais gostam de ver. E as marcas, elas precisam vender, precisam custear o programa e precisam assegurar as novas edições. Em reality shows como o BBB e A Fazenda, qualquer um pode chegar lá. Não é preciso você ter um pré-requisito, uma habilidade específica como em The Voice ou MasterChef. Portanto, o entretenimento ele é garantido pela exploração do cotidiano de pessoas comuns, iguais a mim e a você. E aí, a personalidade, o modo de interagir, os vínculos, como se relaciona, como se posiciona, essa gama de comportamentos inerente ao cotidiano de qualquer ser humano virá então a grande mercadoria. E agora eu vou ressaltar alguns aspectos psicológicos que te mantêm assistindo aos shows da realidade, aos reality shows. E o primeiro deles é a identificação. Em qualquer relação ou vínculo, nós buscamos o que é familiar, porque é o que nos conecta. E esse é o fenômeno mais poderoso que você pode usar para atrair a sua audiência. Buscar a conexão através da identificação é o que está na base aí dos roteiros para filmes, novelas, séries, realities, da prosa para o livro também. A identificação, quando alcançada, ela possibilita que os nossos comportamentos, a nossa vivência, ela encontre ressonância e eco e validação a partir da experiência do outro, do modo como o outro se comporta, se relaciona, se vincula, se emociona. Dentro da identificação, existem outras subdivisões, Existem outros processos psicológicos que estão acontecendo, que vão ser as estruturas para acontecer o fenômeno da identificação. E aí são elas: projeção, validação, idealização, ideal de eu, onipotência e onisciência. Vou explicar também a diferença entre cobiça e inveja e, por fim, voyeurismo. Não literal, gente. E aí eu vou falar para vocês algumas frases que remetem a esses subtipos aí para a gente chegar no processo de identificação. E vocês me ajudem aqui, inclusive, comentando se vocês já falaram essa frase ou se vocês reconhecem essas frases de acompanhar algum amigo que assistiu reality, enfim. Vou falar para vocês para facilitar mais a assimilação mesmo. Trouxe meu computador para mais perto, porque agora eu vou precisar ler, que fica um pouco mais fácil. Então vamos lá, para as frases. Projeção. Uma pessoa poderia falar: tal participante é arrogante. Validação. Eu também já bebi muito e falei o que não deveria. Idealização. Eu acho que tal participante é tão perfeito. Hashtag sem defeitos. Ideal de eu. Eu gostaria de ser ou agir como tal pessoa.
ou como tal participante. Onipotência. Meu voto é importante para decidir quem entra, quem sai e quem ganha. A onisciência. A onisciência não cabe uma frase, mas cabe ressaltar um aspecto que a definiria, vamos dizer assim, dentro desse contexto que eu estou explicando para vocês. Então, para explicar a onisciência, que eu não conseguia achar nenhuma frase, vale ressaltar aqui. Muitas vezes a gente acha que conhece a vida, conhece a personalidade, consegue inclusive antecipar os passos de tal participante apenas porque viu imagens editadas, imagens manipuladas, recortes de frases que foram estrategicamente colocados ali para manter a audiência. Enfim, a onipotência, ela mexe com o nosso julgamento. Então, a gente acha que conhece muito dessa pessoa e a gente se esquece que as pessoas são muito complexas, que antes dessa pessoa entrar no jogo, ela tem toda uma história de vida e que, por mais que a gente goste da sensação de achar que sabe de tudo e que controla tudo, é uma ilusão. Inveja e cobiça. E aqui, depois eu vou explicar para vocês, tá? Mas se vocês prestarem um pouco atenção na frase que eu montei, dá para vocês sentirem um pouco da diferença, que a diferença é até sutil, assim. Na inveja, uma frase que eu poderia usar é: eu quero que ela saia porque já é muito rica e não merece o prêmio. A cobiça, a frase ficaria assim: mesmo que tal pessoa tenha uma vida confortável e privilegiada aqui fora, eu acho que isso não é critério para decidir quem deve ou não levar o prêmio. Perceberam que tem uma nuance diferente, né? Voyeurismo, não cabe também uma frase, tá? Então, cabe ressaltar a atitude de que os participantes que estão lá dentro, eles sabem que o Brasil está vendo que estão sendo vigiados, mas eles não sabem quem os está assistindo. Essa parte entre voyeurismo, e eu vou falar um pouco mais sobre, esmiuçar um pouco mais sobre cada um desses subaspectos. Segundo Freud, a projeção é um mecanismo de defesa. Qual a pessoa ela atribui pensamentos, motivações, sentimentos, crenças, ela atribui a outra pessoa, ela não os reconhece como sendo dela, porque é muito doloroso reconhecer como próprios. Portanto, quando eu atribuo uma característica negativa a algum participante de um reality, por exemplo, será que eu não estou falando de mim? Então, a frase que eu usei é: tal participante é arrogante. Será que eu não estou conversando com o que eu sinto, mas não reconhecendo como meu, e aí, por observar ali algumas atitudes que talvez eu tenha ali identificado que são parecidas com as minhas durante o meu cotidiano, eu não fiz, acabei fazendo ali, por fim, uma projeção. Validação. Um participante, ele pode sim validar uma experiência coletiva. Quando acontece essa validação, as pessoas internamente, muitas vezes, nem sempre é manifesto assim, verbalmente, a pessoa pode pensar: não fui só eu que cometi esse erro. Portanto, nessa validação gera uma oportunidade, inclusive, de observar as atitudes do outro e aprender com essas atitudes, sem, no entanto, precisar passar pela mesma experiência, né? Quando é esse tipo, quando a gente tem essa sensação, às vezes é uma experiência negativa. Então, você não precisou passar pela mesma para poder aprender com o participante. Dentro da validação, as pessoas elas se sentem representadas com vários dilemas, né, da vida cotidiana, aqui, como homossexualidade, divórcio, traição, entre tantos outros. Idealização. Nesse movimento, a pessoa ela vai defender acriticamente algum participante. E aí vai procurar justificar racionalmente atitudes que não são razoáveis. É o famoso passar um pano, sim. Na idealização, eu estou lidando com uma figura, com uma pessoa que foi representada internamente por quem assiste como alguém que não tem defeitos. Então, é uma figura que ela fica protegida. A idealização, ela também é a base de todas as torcidas que têm um forte cunho emocional. É aquela pessoa que ela cria um perfil de uma pessoa que já tem uma imagem muito consolidada e conhecida, mas ela cria um perfil para homenagear, muitas vezes com essas intenções também. Ideal de eu. É um movimento de querer ser igual a algum participante. O ideal de eu, ele é uma projeção futura
de como eu seria melhor do que hoje, né? Então ele conversa com o nosso superego também, mas tentando colocar em uma linguagem um pouco mais comum e mais coloquial, é aquilo que você quer ser, a sua melhor versão. Em resumo, é a sua melhor versão. Então, o ideal de eu, a nossa melhor versão, ela pode encontrar eco e validação nos comportamentos, atitudes, falas, modos de se vincular de algum personagem específico, sim. Onipotência. O voto, ele cria o cenário perfeito para a gente alimentar a ilusão de que somos poderosos, a ilusão de que somos juiz, que nosso voto é importante para decidir quem entra, quem sai, quem ganha. Inclusive, o próprio programa, ele se alimenta dessa tendência a ter essa sensação de onipotência, dizendo que o seu voto é importante, enfim, vota, vai lá. Enfim, ele fica alimentando esse aspecto intrínseco e inerente da condição de ser humano, sim. Onisciência. A onisciência, ela mexe muito com os nossos julgamentos, porque, como eu falei antes, né, que não cabe uma frase, cabe ressaltar o aspecto de que, mesmo que saibamos que estamos vendo uma realidade editada e manipulada, a gente acha que consegue conhecer a personalidade, consegue anteceder falas, sabe? Ou começa a manter conversas de perguntar para os amigos ali que assistem, eu acho que tal pessoa vai votar em outra pessoa, vira ali um lazer, um entretenimento, é justamente isso que o programa quer, que você debata, fale, porque o programa ele precisa da sua atenção, ele precisa da sua audiência, as marcas precisam ser vistas, ser notadas. Então, é um outro aspecto do programa que ele alimenta, que é a sensação de onisciência, né? Que é a sensação de controle. Mas a gente se esquece que, por mais que a gente saiba que é uma realidade editada, que são imagens manipuladas, a gente se deixa levar por esse aspecto inerente à nossa condição. Inveja e cobiça. E agora eu vou explicar a diferença, tá? Não existe inveja boa, não existe inveja branca. Inclusive, esse negócio de inveja branca é um termo racista. A inveja é sempre destrutiva. E outro aspecto da inveja também é que, assim, é sempre o outro que sente inveja. Eu nunca sinto inveja. Já na cobiça, você também gostaria de ter o que esse outro participante tem, o que você acha que ele tem, porque às vezes também a gente está idealizando, né, essa pessoa, entra aí, um subaspecto, ele sempre está misturado ao outro. Porém, na cobiça, a gente sempre tenta percorrer a trajetória de vida dessa pessoa para conseguir ter o mesmo. Então, leva em consideração a história, se foi árduo conseguir chegar até onde a pessoa está. Então, a cobiça, ela tenta percorrer o mesmo caminho que essa pessoa percorreu para tentar conseguir, então, o mesmo. Um exemplo para ficar agora bem mais claro. Se eu cobiço o corpo de tal participante, eu vou tentar entender a sua rotina alimentar e a sua rotina de exercícios, seguir, para poder, então, tentar ter um corpo parecido. Na inveja, se eu invejo o corpo de tal participante, eu desejo logo um câncer aí para essa pessoa. Voyeurismo. Vale ressaltar de novo que eu não estou falando do voyeurismo literal. Eu estou falando no prazer que se extrai em acompanhar a rotina, o cotidiano de participantes confinados em uma casa e extrair qualquer tipo de prazer disso. E vale ressaltar que isso também é uma fuga temporária da própria realidade. E aí a gente vai projetando nesse acompanhamento da rotina desses participantes, a gente vai projetando nossos ideais de eu, entra a questão da validação, que, como eu falei, as características se misturam, porque aí, por exemplo, você vê uma pessoa bebendo muito, ela começa a ficar sociável, começa a ficar falante, e aí você começa a perceber o quanto aquela pessoa está vulnerável, e você começa a pensar, tem um diálogo alimentar com ela, olha, não fala isso, tá? Para de falar isso, tenha tal comportamento. Então você entra ali em uma sintonia, você realmente está empatizando com aquela pessoa, você está se identificando
Você gostaria de realmente estar ali do lado dela e conversar com ela. Em resumo, assim, você fantasia, idealiza o que faria melhor que tal participante, o que não faria, o que faria diferente. E aí fica sempre um diálogo constante permeado pela identificação. Mas a principal questão que eu queria falar do voyeurismo é realmente essa fuga temporária da realidade. Nessa fuga, você deixa de ser protagonista da própria existência, ainda que por alguns minutos. À medida que você consome esse show da realidade, você abre mão de ser o protagonista, o autor da sua própria história, para idealizar, fantasiar como seria ter a vida desse outro. Como seria estar lá. E não precisa ser só com reality show não, tá? Que esse fenômeno acontece. Acontece com quem você segue nas redes sociais, com o seu chefe, ou o seu cantor favorito, e por aí vai. E aí é quase predatório, é quase primitivo você pensar que você tá no sofá da sua casa, muito confortável, muito protegido, enquanto assiste e extrai algum prazer enérgico em situações de brigas, conflitos, intrigas, uma pessoa passou mal, bebeu demais, caiu, se colocou numa situação vulnerável. E o programa sabe disso, e ele explora isso, e ele sabe que é isso que dá mais audiência. Essas cenas, elas são sempre ressaltadas, revividas, sempre trazidas, porque é o que as pessoas mais gostam de consumir. E aí também entra um outro mecanismo de defesa chamado autoafirmação, né? Quando você tá aí assistindo uma briga, uma intriga, uma pessoa que bebeu demais e fez tal coisa, você começa a se achar melhor do que essa pessoa, começa a cogitar possibilidades na sua cabeça do que você faria diferente. E aí entra uma autoafirmação, entra uma falsa sensação narcisista de que você agiria melhor que essa pessoa, que você é melhor do que essa pessoa. Ainda que temporariamente você se ausenta de ser autor da sua história para idealizar como você faria diferente. Mas na realidade, você não faz nada diferente. As dinâmicas, elas são criadas justamente para fazer emergir aspectos mais diretos, agressivos, tem a oportunidade de se expressar de forma muito mais direta, algo que se não existisse aquela dinâmica para viabilizar aquele tipo de fala, provavelmente a pessoa falaria pelas costas. As festas sempre regadas a muito álcool, né, que o álcool ele deixa a pessoa em uma condição mais vulnerável. Falando um pouco de neurociência bem rápido, gente, mas o álcool e as drogas, elas agem no córtex frontal, que é responsável pela tomada de decisão. Então, quando a gente bebe muito ou quando a gente usa alguma substância química, a nossa condição de tomada de decisão, ela fica assim prejudicada e limitada. Por isso que muita gente toma muitas atitudes sob efeito de algumas substâncias ou sob muito efeito de bebida que não tomaria mais sóbrio. Vale também trazer a frase do Freud, que eu adoro. O que foi dito bêbado foi sim pensado sóbrio. Por fim, eu queria trazer para vocês algumas questões antropológicas, né? Falar sobre a vida do outro, fazer fofoca, acreditem ou não, mobiliza questões primitivas. E esse formato de entretenimento, ele explora isso e explora muito bem. A fofoca é muito antiga e a antropologia ela tem aí duas teorias para falar do porquê que as pessoas têm tanta predisposição para fazer fofoca. Então, nos primórdios, quando começou ali as primeiras comunicações um pouco mais complexas e elaboradas, as pessoas precisavam se reunir, precisavam formar grupos, precisavam se comunicar para poder decidir quem ia fazer o quê, quem ia ficar responsável por qual tarefa. E aí você tinha que se expor e falar sobre o outro e falar sobre a vida do outro. Uma segunda teoria fala que quando o homem ele inventou o fogo e depois que as pessoas tinham feito as suas obrigações de caçar, cozinhar, depois que todas as necessidades estavam satisfeitas de alimentação, enfim, as pessoas se reuniam em volta da fogueira e a única coisa que elas tinham ali de lazer, entretenimento e distração
era falar sobre os outros, sobre os comportamentos. E aí, por isso que a fofoca ela tá tão enraizada. Inclusive, tem antropólogos que tentam aí descobrir se existe um gene da fofoca. E aí, como eu falei, esse formato ele explora muito essa condição primitiva. Não só a antropologia também que fala sobre isso. A neurociência ela fala que a maior parte dos nossos pensamentos eles são sobre pessoas, sobre relações. E os realities estão aí para oferecer mais bagagem, oferecer mais mantimentos para vocês continuarem fazendo aí o que vocês fazem de confortável, que é dar uma focada sobre a vida dos outros. Outro aspecto assim mais primitivo também que os realities eles suscitam na gente são os arquétipos, né? Por exemplo, o herói e o vilão é um arquétipo. Muitas vezes no reality, quando a gente está assistindo, a gente já tenta inconscientemente, a gente tenta definir quem você gosta mais, quem você não gosta, quem você acha que tem bons comportamentos, talvez é até muito inocente, quem você acha que é mais predador, mais manipulador, mais arrogante. Então a gente tenta encaixar as pessoas nesses arquétipos de herói, vilão e outros arquétipos também. Eu vou explicar o que são arquétipos. Para o psicólogo Jung, arquétipos eles são conjuntos de imagens primordiais que elas tendem a se repetir e serem passadas aí para frente pelo inconsciente coletivo. Eu vou finalizar dizendo que o objetivo final é o lucro. Os veículos de entretenimento, eles vendem o que você quer ver e no final o retorno maior sempre vai ser o deles. Você é o intercâmbio que possibilita a visibilidade para as marcas e o marketing está aí para moldar as suas percepções do que comprar. E uma das coisas mais valiosas que entregamos quando a gente assiste esses programas de entretenimento é o nosso tempo. E as marcas, elas precisam ser vistas para serem consumidas, elas precisam ser ouvidas para influenciarem, para mudarem o seu comportamento. E aí tudo vira produto, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas, por exemplo, as pessoas, elas não podem entrar com roupas que tenham algum nome de marca, elas não podem... Ó, o microfone aqui. Elas não podem levar... alguns produtos de higiene pessoal, de maquiagem, porque na verdade elas vão receber esses produtos justamente porque elas vão ser as propagandas ambulantes dessas marcas. É isso, deixa aqui o seu comentário, o seu like. Se você assiste reality, me conta por quê. Se tudo que eu falei fez sentido, é o que te mantém assistindo, me conta aí o que você achou dessa descoberta. E se você não gosta, me conta também o porquê que você não gosta. É isso.